Olá! Você tem dificuldade de identificar problemas no seu processo ou até mesmo dificuldade para fazer com que as pessoas entendam que aquilo é um problema? Se sim, vem comigo que eu vou te mostrar uma forma de tornar isso muito mais fácil, muito mais tranquilo de resolver. Então você vai conseguir identificar problemas e você vai conseguir ter esse senso de autocrítico, das pessoas em relação às suas atividades. Eu atuo com Lean há mais de 10 anos e quando eu aprendi sobre o primeiro princípio do Lean, que é agregar valor ao cliente, eu comecei a olhar para as minhas atividades e identificar que eu poderia atuar de forma diferente. Eu disse, poxa, agregar valor ao cliente, será que as atividades que eu realizo hoje, elas agregam valor do ponto de vista do cliente? E isso me despertou, já me fez ter um olhar um pouco diferenciado em relação ao Lean. Na sequência, recebi o treinamento dos 8 desperdícios. E daí acabou fazendo sentido para mim. Por quê? Porque eu sabia o primeiro princípio, agregar valor do ponto de vista do cliente. Tudo bem. Mas como eu ia fazer isso na prática, no dia a dia, fazer realmente acontecer isso? Através de ter um olhar sobre os 8 desperdícios. Então, se eu tenho um desperdício, que é algo que não agrega valor do ponto de vista do cliente, se eu identificar esse desperdício e resolvê-lo, eliminá-lo ou reduzi-lo, eu consigo resolver parte dos meus problemas. E o que eu vou ganhar com isso? Produtividade, entregar para o cliente produtos conformes, na quantidade, na qualidade que ele desejava no tempo certo, então não ia atrasar mais uma entrega de produção. Então ali eu vi uma grande oportunidade de identificar os problemas no meu dia a dia, ser mais crítica em relação às atividades e também treinar a equipe para fazer isso. Porque você, como um especialista da área de melhoria contínua, você não consegue fazer tudo isso sozinho. Você precisa ter esse apoio e ter essa equipe treinada para fazer isso. E vamos falar sério, Quem não gosta de entregar resultado para sua área, para sua empresa e ser reconhecido com isso? Então, se você reduzir esses desperdícios, agregar valor para o cliente, você com certeza terá resultados. E é isso que a gente espera, que o nosso trabalho seja visto. Bom, mas vamos falar dos 8 desperdícios, desse conceito, antes de eu te contar como fazer essa implementação e como identificá-los. Quando eu falo dos 8 desperdícios, dentro da filosofia Lean, dentro da literatura, você pode avaliar em muitos livros a questão de 7 desperdícios. O 8º também ele é muito utilizado hoje nas empresas e por isso eu vou falar dele também. Vamos começar pelo primeiro desperdício? Eu falo de desperdício de superprodução. A superprodução é produzir antes, mais rápido ou a mais do que o cliente necessita. Então, por exemplo, o cliente ele necessita de 1000 peças do produto que você produz e você produz para ele 1500. Ele não vai retirar essas 500 excedente. Por quê? Porque naquele momento ele não está precisando. Então, você superproduziu 500 peças. Muitas vezes as empresas elas optam por fazer isso para não deixar a linha parada. Só que para isso elas estão correndo um risco e é preciso fazer uma análise. Por quê? Porque essas 500 peças em algum momento elas podem estragar de alguma forma, seja pelo prazo de validade, seja pela forma de armazenamento. Então tem que ter essa análise muito crítica no momento se você for optar por produzir a mais. O ideal pelo conceito do Lean, desse desperdício, para eliminá-lo, não produzir a mais do que necessário. Então, não fazer a superprodução. Quando a gente fala de superprodução no meio administrativo, são trabalhos não requisitados, trabalhos entregues antes da hora. Aí você pode até perguntar, Bárbara, mas não é interessante eu entregar um relatório para o meu chefe, para o meu gestor, antes do momento em que ele esteja solicitando? Ele me pediu para entregar na sexta, eu vou entregar para ele na quarta-feira? Bom, você deixou de fazer algo que era importante naquele momento para fazer aquele relatório que ele só irá ler talvez na sexta-feira? Então, todas essas análises em relação ao tema, ao acontecimento, à atividade devem ser feitas. Para quê? Para que você não produza algo que alguém naquele momento não está precisando.
O próximo desperdício é o estoque desnecessário. Imagine que você tenha peças semi-acabadas entre os processos, ou seja, você produziu uma parte no processo A, aí você deixou ela parada, né, entre o processo A e B, depois você executa ela no processo B, deixa parada entre o processo B e C. Então, esses estoques intermediários são considerados no Lean estoques desnecessários. Muitas vezes nós não conseguimos eliminá-los, mas conseguimos reduzi-los, conseguimos criar um artifício que é o supermercado, que é um estoque controlado. Então, avalie-se no seu processo, você não está muitas vezes criando esses estoques desnecessários. Criando, por exemplo, você tem uma logística, né, onde você recebe o seu material e aí você precisa disponibilizá-lo para a linha de produção. E aí, muitas vezes você acaba deixando esse estoque intermediário entre a logística e a produção, né, criando vários estoques entre os processos. Então, tome muito cuidado com isso. Quando nós falamos no meio administrativo, nós falamos de informações paradas, informações sem ninguém atuar. É aquela, quanto mais informação eu tenho, mais informações eu tenho que gerenciar, eu preciso gerenciar. Mas não são as informações úteis que são utilizadas, são aquelas informações que nós não utilizamos já há muito tempo. Então, cuidado com a quantidade de informações paradas que você tem hoje, inclusive na sua gaveta, né, que em alguns momentos é home office ou não, na gaveta do escritório, na gaveta de casa ou no sistema. Então, para o próximo desperdício, nós vamos falar de movimentação desnecessária. A movimentação desnecessária de operadores é quando o operador ele precisa se deslocar muito entre os processos e isso acaba perdendo um certo tempo. Então, por exemplo, já aconteceram casos onde eu trabalhei, onde eu atuei, onde você tinha um processo inicial, um recebimento de um insumo, e você tinha uma área onde recebia, né, esse insumo. Só que o que acontecia? Esse operador ele tinha que se deslocar até uma outra área, né, várias vezes ao dia para avisar: olha, você pode vir aqui no meu setor descarregar. Então, assim, imagine, esse senhor fazia, né, essa movimentação várias vezes ao dia. Isso eram quilômetros por turno de produção. Quando que talvez você poderia ter um rádio, você poderia ter um interfone, você poderia ter um sinal luminoso, né, identificando que o motorista poderia trazer esse insumo. Então é disso que eu me refiro. Às vezes são atividades que foram padronizadas dessa forma sem ter visto esse desperdício. Então isso é uma grande oportunidade. Só por ter sido rotina, né, isso virou rotina, virou um vício, a gente acaba muitas vezes não percebendo, porque não entende que essa movimentação desnecessária é um desperdício. Quando a gente fala no meio administrativo, muitas vezes acontecem empresas, principalmente grandes empresas, onde você tem prédios em unidades em locais diferentes, então você precisa se deslocar para reuniões, né? Então hoje é mais comum nós fazermos por sistema, mas muitas vezes precisa sim ser feito esse deslocamento, e aí é uma movimentação desnecessária. Existe também o desperdício de transporte desnecessário. O que seria esse desperdício? É quando você faz a movimentação de materiais de forma que talvez se os processos fossem mais próximos, você não precisaria movimentá-los tanto. Ou até mesmo quando você está abastecendo a linha de produção com um determinado insumo, por exemplo, uma caixa, né, para embalar o produto, e aí você traz uma quantidade muito grande, excedente do que você vai utilizar no turno. Então você tem que voltar, além de trazer a primeira vez, não utilizou, você tem que retornar isso lá para a área de recebimento, de logística. Então esses transportes, eles devem ser vistos porque isso ocupa muito tempo das pessoas, porque esse transporte muitas vezes não é feito de forma automática também. Então tem que ser avaliado. Em relação ao transporte desnecessário de peças ou de informações, no caso do meio administrativo, imaginem que você tem que fazer uma prestação de contas de uma viagem, uma prestação de contas quem tem cartão de crédito na empresa, né? Executou uma viagem, precisa mandar um documento. Imagina que você tem que ficar mandando, né, esses documentos, manda por malote, manda por correio, manda por transportadora, o que for. Então você vai transportar esses documentos várias vezes, ou até outros documentos dentro da empresa que você precisa ficar deslocando eles.
Então, acontece o quê? Talvez fosse no meio digital e realmente avaliar se é necessário tanto deslocamento digital também no sistema ou por e-mails. Essa avaliação crítica ela precisa ser feita. Transporte de informações e transporte de materiais, ok? Vamos para o próximo desperdício? Esse desperdício que eu vou falar agora, normalmente as pessoas já conhecem, né? Ele é mais comum e ele é mais visível. Então, é o desperdício de defeitos. O que seriam esses defeitos? São peças não conformes que eu não posso mandar para o consumidor. São peças que em algum momento elas tiveram alguma avaria, né? A gente fala ou uma peça se deteriorou, ou uma peça ela não foi bem feita, bem realizada, e essa peça, ela, ao ser entregue para o cliente, é passível de reclamação, ou até mesmo, né, pode causar algum transtorno para o cliente. Então essa peça ela não sai do processo. Esse é um defeito e isso gera um custo muito alto para a empresa, principalmente se o defeito ele for visto lá no final da linha de produção. Por quê? Porque acontece de você ter todo o custo agregado durante o processo, chegar lá no final da linha de produção e você ter esse produto não conforme. Quando a gente fala traz isso para o meio administrativo, nós falamos principalmente de informações geradas erradas, né? Relatórios gerados incorretos. Então, muitas vezes já aconteceu, já vi, de alguém gerar uma base, essa base ela ser estudada, ser manipulada no sentido de excluir algumas informações para fazer algumas análises, ou colocar até mesmo algumas informações por questão de análise mesmo. E aí uma pessoa desavisada, não sabe que a base foi alterada, né, que foram feitas algumas mudanças, vai lá e faz uma análise em cima dessa base alterada. E aí, claro, vai gerar outro resultado, né, vai gerar um resultado incorreto e vai ter que refazer, então, essa análise. Então, muito cuidado com erros, né, falhas tanto no processo produtivo como também na área administrativa, porque uma informação errada gera uma análise errada e uma decisão errada, incorreta em cima daquela informação. E um dos piores, eu diria, impactos desses erros é a perda de produtividade devido ao retrabalho. Então, muitas vezes temos que retrabalhar as informações dentro do setor, os relatórios dentro do setor. Quem nunca teve que retrabalhar um relatório, né? Então, por quê? Devido a algum erro ou alguma falha. O nosso próximo desperdício é o processamento desnecessário. Nada mais é do que fazer algo que o cliente não solicitou. Quando nós falamos do meio produtivo, nós falamos, por exemplo, de um processo térmico, de um processo de refrigeração, que você está utilizando uma capacidade, uma energia acima do que é necessário, né, acima do que o próprio padrão do produto estipula. Quando nós falamos isso no meio administrativo, são sistemas duplicados, né, você precisa, muitas vezes, você extrai de uma base para fazer análise, você precisa colocar em outra, e aí, ou dependendo da análise, colocar em outra, e aí você vai transportando esses dados, que já é um desperdício, certo? E ainda fazendo vários tipos de análise e redigitações, muitas vezes é porque um gestor quer ver de forma diferente. Então, tenham muito cuidado com isso, talvez um alinhamento, né, do que realmente precisa ser visto, do que realmente precisa ser tratado. Vamos para o próximo desperdício? Temos aqui a espera para processar, que no meio produtivo nada mais é do que esperar por uma máquina que parou, o conserto de uma máquina, ou esperar por algum fornecedor que não entregou o material. Então, toda essa espera, ela é um desperdício. Quando nós falamos no meio produtivo, é você esperar por uma assinatura, esperar por uma informação. Bárbara, mas nem sempre eu consigo tratar algo e realmente ali naquele momento resolver. Eu preciso aguardar a resposta de alguém. Tudo bem, mas você, a partir do momento que você recebe a informação que você deseja, você vai voltar naquele mesmo processo, ter que olhar novamente de onde você parou. Então, isso também faz com que você acabe perdendo produtividade. E o oitavo desperdício, como eu comentei, que existem algumas literaturas, né, e as empresas estão utilizando muito isso, é não utilizar a criatividade, não utilizar as boas ideias dos funcionários, o intelecto deles. Isso acontece muitas vezes porque não existe um programa bem estruturado dentro da empresa, não existe algo
no qual os próprios colaboradores consigam dar as boas ideias. Ou muitas vezes eles fazem isso, mas não tem o retorno da tratativa dessa boa ideia do funcionário. Então esse também é um grande desperdício. E muitas vezes esse não aproveitar a criatividade dos funcionários acaba causando um certo desengajamento da equipe, né? Então aquela coisa de, cara, eu dou a ideia, mas o meu gestor nunca olha para mim, nunca olha para minha ideia. Muitas vezes até a ideia ela não está alinhada com os objetivos da área. Por quê? Porque essa pessoa não sabe, né? Ela não foi informada dos objetivos da área. Muitas vezes a ideia que ela dá naquele momento ela não é tão relevante. Em algum outro momento possa ser, mas naquele momento não. Mas ela não tem o retorno do seu gestor. E isso acaba causando um baixo engajamento. Então tenha muito cuidado com isso. A partir do momento que você conhece quais são os 8 desperdícios, você também precisa saber quais são os benefícios de implementá-los, de olhar para eles. Porque olhando para eles, você identifica quais são os seus problemas, as suas oportunidades de melhoria, consegue tratá-los e tem melhor resultado para a empresa. E um dos principais, além, óbvio, do resultado, porque você reduz seus custos de produção. Então teve muitos trabalhos que nós fizemos, né? E eu falo nós porque toda uma equipe desenvolveu junto, de realmente aplicar, né? Identificar esses 8 desperdícios, conseguir reduzir, conseguir eliminar e com isso ter uma redução de custo significativa, de custo por peça dentro da produção. Então você, primeiramente, reduziu ou eliminou desperdícios, você reduz, né, diretamente seu custo de produção. Mas também tem um ponto que muitas pessoas não comentam, que é a questão do senso autocrítico da equipe. Vou contar um exemplo para vocês. Teve uma certa vez que nós fizemos o treinamento, e depois do treinamento, nós estávamos na linha de produção, teve uma operadora que ela falou o seguinte, olha, tem R$5 aqui no chão. E as pessoas ficaram, imagina, no processo produtivo, né? R$5 onde? Como assim? Dinheiro aqui no chão não pode, né? Contra a BPF, Boas Práticas de Fabricação, não pode ter. E as pessoas falaram, onde você viu? Ela falou, ó, aqui tem uma pecinha, aqui tem outra pecinha, aqui tem outra pecinha. Cada pecinha dessa, né, custa R$2. Nós temos aqui algumas pecinhas, sei lá, R$2, R$1,50. Mas ela somou o custo dessas pecinhas e falou, ó, nós temos R$5 aqui dentro do meu processo. E as pessoas começam a ter essa visão, por quê? Porque elas sabem quanto custa aquele material, né? Isso é muito importante. Então, não queiram esconder ou não queiram passar essa informação para a equipe. É muito importante que eles saibam quanto custa cada coisa. Aí você vai dizer, poxa, mas Bárbara, eu não posso abrir esse custo assim para o meu funcionário, porque ele vai identificar que aqui o meu custo não é tão alto, mas eu tenho todo um custo de logística, né, de transporte, de funcionário, de mão de obra. Você precisa ser claro. Então assim, esse produto que está aqui, ele custa tanto. Existe mais um percentual que compõe logística, mão de obra, impostos, tudo. E aí isso faz com que eu tenha o meu lucro, a soma disso, né, menos o valor de venda, é o que eu tenho de lucro no final. Mas as pessoas precisam saber o quanto custa aquela pecinha que ela está trabalhando. Que se ela perder, ela sabe, poxa, olha aqui, de alguma forma eu não entreguei esse produto conforme e eu deixei de entregar para a empresa tantos reais. É isso que eu vou perder, a empresa vai perder, tá bom? Feito isso, então você tem esse engajamento da equipe, as pessoas conhecem, elas sabem mensurar quanto aquilo custa, né? Você precisa ter alguns artifícios dentro do processo para que as pessoas consigam mensurar e acompanhar isso. E esse senso autocrítico, ele vem junto com o engajamento, porque a partir do momento que as pessoas estão todas com o mesmo foco, com o foco de olhar para os desperdícios, resolvê-los, que eles são hoje um problema, eles se motivam um ao outro. Então, poxa, estamos reduzindo os desperdícios e com isso, sendo autocríticos, e com isso o nosso engajamento está aumentando, a gente está tendo bons resultados, né? Toda a equipe tem foco. É nítido. Quando você começa a trabalhar dessa forma, você percebe o engajamento da equipe. Claro, desde que ela tenha apoio. Também a melhoria de qualidade nos produtos. Imaginem que você não gera mais defeitos,
não gera mais peças não conformes, retrabalhos, que são aqueles produtos que você precisa repassar novamente na linha. Então você terá um produto com melhor qualidade para o seu cliente, e tendo um produto com melhor qualidade, agrega maior valor, não tem reclamações, é toda uma consequência, né? Muita coisa está envolvida nesse processo. Em relação a essa melhoria dos indicadores de processo, eu posso citar que nós temos muitos trabalhos, né? Eu liderei muitos trabalhos com as equipes, onde nós tínhamos como foco reduzir perda de material de embalagem, reduzir perda de alguma matéria-prima, né, dentro do processo de fabricação ou de produção. E aí o que acontecia? As pessoas sabiam quanto custava, né, aquele material que elas estavam trabalhando. Então elas sabiam quanto custava uma embalagem, elas sabiam quanto que custava um quilo daquele produto ou uma peça. E aí com isso elas conseguiam atuar melhor nos desperdícios. E esse desperdício era sempre linkado com o indicador. E esse indicador, a partir do momento que nós íamos reduzindo esse desperdício, nós íamos acompanhando o andamento, né, o quanto se comportava esse indicador ao longo do tempo. Por quê? Porque se você ataca a causa raiz daquele problema, muitas vezes era ver e agir mesmo, né, era aquela ação de vai lá e resolve. Mas algumas vezes nós precisávamos aplicar ferramentas, como um 5 porquês, né, para tentar resolver o problema. Resolvendo esse problema, ele deveria impactar no indicador, né? Então era feito um acompanhamento através do indicador. E isso é importante, né? Isso é um grande benefício. Você conseguir atuar nos desperdícios e, consequentemente, o teu indicador ele vai entrando para patamares melhores, né? Sendo atingido a meta proposta. Mas existem muitas pessoas que não querem identificar o problema a partir dos 8 desperdícios porque tem algumas objeções. E uma delas é não conseguir parar a linha de produção para treinar a equipe. E aí que eu te pergunto, você precisa parar a linha de produção? Ou quem te falou que esse treinamento de 8 desperdícios demora tanto tempo assim? Você pode identificar formas diferentes de fazer esse treinamento. Não necessariamente que você precise parar toda uma linha de produção para especificamente fazer esse treinamento, caso você não tenha essa disponibilidade. Então, por exemplo, se na sua área você tem a manutenção preventiva de equipamentos, é um ponto. Programe, vá atrás dessa pessoa que faz, né, esse funcionário que faz essa programação de paradas por manutenção preventiva, identifique quando serão essas paradas, qual o tempo delas. E aí você pode se programar para treinar as pessoas quando tiver essa parada de manutenção preventiva. Então, tem algumas formas de você adaptar esse treinamento. Então, procure essas alternativas. Não deixe de treinar e desenvolver a equipe porque eu não tenho tempo ou não consigo parar a linha de produção. O que eu não recomendo é fazer o treinamento no final do turno, porque as pessoas já estão cansadas, né? As pessoas já estão querendo ir para casa, descansar, ficar com a sua família, muitos têm um segundo emprego, e aí você vai parar essas pessoas para fazer esse treinamento, as pessoas não vão ter foco naquilo. Então, só um ponto de atenção é esse. Outro ponto que eu já ouvi muitas vezes é não tenho dinheiro suficiente para fazer o treinamento, não temos verba para isso, não temos orçamento para fazer esse treinamento. Pessoal, com toda essa parte que eu te passei de desperdícios, você buscar alguns livros de link que falem sobre desperdícios, né, fazer cursos, você com certeza você vai conseguir dar esse treinamento. Você pode praticar ele sozinho ou com alguém, né, fazer alguns testes antes. Mas você consegue tranquilamente, você como um profissional de melhoria contínua, de realizar esses treinamentos com a equipe. E é claro, cada treinamento você vai melhorando, você vai se desenvolvendo. Isso é normal, isso é natural de acontecer. Comigo aconteceu isso também e com você também vai acontecer. Você vai entendendo qual é a melhor forma de fazer o treinamento, quem você precisa envolver, né, quais são as dinâmicas que você precisa utilizar para isso. E eu vou te passar a maneira correta de fazer aqui e com certeza com essa maneira você vai ter resultados. Então, não deixe de capacitar a equipe porque por você não ter verba de contratar uma consultoria, né, ou de trazer alguém para fazer esse trabalho com vocês. Importante só quando você for realizar um treinamento, já deixe algumas pessoas, né, a gente chama de pessoas-chave, já deixe algumas pessoas estratégicas para que elas façam a replicação desse treinamento. Então não fica só sob sua responsabilidade, você está desenvolvendo pessoas, você precisa que elas também façam esses treinamentos por você.
Então, já avisem, deixe claro, olha, né, Joãozinho, você que vai fazer o treinamento, depois do segundo treinamento eu vou te acompanhar e vou te ajudar. E aí você vai desenvolvendo essa pessoa para que ela futuramente ela faça a capacitação dos novos colegas. E elas também vão se sentir donas do processo, vão se sentir importantes, porque elas também vão estar desenvolvendo o seu colega, treinando a equipe. Isso dá um sentimento de responsabilidade e sentimento de dono. Eu peço cuidado a vocês porque existem alguns erros que podem ser cometidos quando você implementa essa identificação dos 8 desperdícios, né, quando você vê problemas a partir desses 8 desperdícios. E por isso fique atento para não cometer esses erros. Um deles, e já aconteceu numa unidade onde eu atuava, e não foi de forma tão assertiva. Por quê? Não que fosse uma ideia ruim, mas talvez foi dado foco para o local errado. O que aconteceu? Nós fizemos todo o treinamento de Lean, as pessoas absorveram o treinamento e uma colaboradora da área de RH, muito prestativa, resolveu colocar os 8 desperdícios na integração dos funcionários. Ou seja, cada funcionário novo que chegava recebia essa integração, né, e as pessoas, quem fazia essa integração, conhecia os 8 desperdícios e explicava para esses funcionários. Pessoal, imagine você entrando numa empresa. Você tem muita informação que você recebe. Então, você recebe informações sobre benefícios, sobre horários, sobre como bater o cartão ponto, sobre como horários de refeição, intervalos, onde buscar ou não o uniforme, caso tenha. Então, é muita informação que você recebe. E aí ainda vão falar sobre os 8 desperdícios, fica muito maçante aquilo e as pessoas não vão conseguir absorver. Então, interessante é que sim, seja falado na integração que existe um grande foco na empresa para reduzir desperdícios, né? São atividades que não agregam valor. Você pode falar um pouco do conceito, mas de forma breve, mas os 8 desperdícios, eles devem ser, as pessoas devem ser capacitadas no seu local de trabalho. Então, se eu trabalho no processo produtivo, eu preciso ser treinado em 8 desperdícios no processo produtivo. Se eu trabalho na área administrativa, eu preciso ser treinada nos 8 desperdícios na área administrativa. Então, muito cuidado com isso. Às vezes, talvez uma boa vontade acaba não tendo o resultado que se espera. Um grande erro é não treinar novos funcionários. Por quê? Porque faz-se um mutirão grande na empresa, treina-se todos os funcionários, mas não tem essa questão de reciclagem ou planejamento para quem está entrando na empresa hoje. Cuidado! Tenham isso dentro do seu planejamento. Se entrou funcionário novo, talvez dentro da sua área, dentro do seu processo, nas primeiras semanas de trabalho, ele precisa saber identificar os desperdícios, ok? Ele já vem com essa cultura, com essa visão. Outro grande erro é não envolver as áreas de apoio dentro desses trabalhos de identificação, dentro desses treinamentos. Por quê? Imaginem que você recebeu todo um treinamento, uma capacitação, treinou, foi na prática, identificou desperdício, e aí você chega para uma área de apoio, né, um colaborador. Quando eu falo área de apoio, desculpa, eu estou falando de área de, se você é do processo produtivo, né, na linha lá de produção, área de apoio é logística, área de apoio é qualidade, área de apoio é manutenção, são todas as áreas que de uma certa forma contribuem para o seu processo. Bom, mas voltando, estamos lá na linha de produção, e aí temos um problema, identificamos um desperdício e vamos buscar ajuda da equipe da área de abastecimento de materiais, área da logística. E ele não tem a mesma visão que você, ele não enxerga da mesma forma que você. E aí pode haver um certo conflito. Então, sempre quando for fazer trabalhos, treinamentos, desenvolvimento de equipe em relação aos desperdícios, treine essas pessoas, treine essas áreas de apoio. Ela tem muito a contribuir com o seu trabalho, com todo o seu projeto, com todas as suas melhorias a partir da identificação de desperdícios. E eu acredito que um dos principais erros é o de querer mudar radicalmente. Bom, e eu me enquadro nisso porque nos primeiros trabalhos eu tinha essa vontade, esse desejo de mudar tudo muito rápido, porque eu identificava o desperdício e eu queria resolver, só que não é bem assim. Então, com o tempo eu fui entendendo que você precisa ter uma certa cautela. Por quê? Identificar problemas a partir dos desperdícios, o que vai acontecer? Você quer eliminar, quer reduzir, até aí está tudo tranquilo, mas se você mudar isso radicalmente, a tendência é não dar certo.
Quando eu falo isso, por exemplo, nós fizemos um trabalho onde nós reduzimos a quantidade de materiais ao lado da linha. Então, nós tínhamos um processo produtivo onde nós tínhamos materiais, vamos chamar de materiais de embalagem ao lado desse processo. E aí recebemos o treinamento de Lean, de 8 desperdícios, vamos reduzir os desperdícios nesse processo. A partir de hoje a gente vai trazer só o material necessário para a linha de produção naquele horário e nós calculamos exatamente o material que precisava. Só nós esquecemos de calcular naquele momento, naquela ânsia de querer resolver, de que tinha um tempo de deslocamento, um tempo de pedido. E aí no nosso primeiro trabalho, nas primeiras horas, faltou material, a linha parou porque faltou material na linha de produção. Foram minutos parados, mas a gente teve esse problema. Por quê? Gente, não dá para resolver, sair do 8, a gente fala sair do 8 para o 80, do 80 para o 8. Não, nós precisamos fazer todo um estudo, um cálculo, avaliar, faz um teste, seja mais conservador. E aí você vai acompanhando o andamento da implementação e aí vai com certeza reduzindo. Olha, hoje nós temos para 1h30 de estoque, né? Desculpa, 1h30 de estoque para a produção. Para a próxima revisão desse desperdício, nós teremos para 1h15. Se nós acreditarmos que para 1h10 é suficiente, paramos por aí. Mas gradualmente você vai fazendo essa melhora. E não seja tão radical, porque na primeira vez que você executar e as pessoas já não estão tão convencidas daquilo, a tendência a elas não executarem depois é muito grande. O primeiro comentário será: não, esse negócio aí de reduzir estoques não dá certo. E elas já ficam com aquele certo receio e realmente não vai acontecer. Então, cuidado, façam devagar, façam de forma gradual, vão reduzindo aos poucos. A não ser, é claro, que você fez uma grande melhoria e foi possível eliminar aquele desperdício. Mas caso não seja, vá fazendo estudos e análises em cima do teu processo atual. Eu vou te passar agora uma forma muito simples de você identificar problemas a partir da identificação dos 8 desperdícios e com isso conseguir atuar com uma equipe e resolvê-los. Eu já apliquei inúmeras vezes, sempre deu certo, a equipe fica muito engajada, os resultados acontecem, mas basta você seguir esse passo a passo. Vamos começar então pelo primeiro item da nossa lista. Qual seria esse item? Construir, elaborar, montar uma equipe multidisciplinar, onde essa equipe tenha profissionais de algumas áreas, tanto da área onde realmente está acontecendo o problema, onde você identifica um desperdício, como áreas de apoio. Por quê? Essas pessoas de áreas de apoio, elas não têm o vício, então elas não têm essa visão viciada, ou seja, de você olhar para o processo e não enxergar mais desperdícios. Então, são pessoas que não estão na rotina do dia a dia, elas acompanham, mas não executam a atividade em si, e aí o que acontece? Elas conseguem ver melhor esses desperdícios. Então, elabore essa equipe para ser capacitada, e essa equipe futuramente, alguns membros, farão a disseminação desse conhecimento para outros colaboradores. Segundo item, elabore um conteúdo breve, explicativo, passe esse conteúdo dos 8 desperdícios com alguns exemplos para a equipe, mas faça com que a equipe dê tempo para a equipe discutir cada um deles. Então, você passou o desperdício de espera para processar, pede para a equipe, faz essa discussão, esse brainstorming, onde nós temos hoje dentro do processo essas perdas de espera para processar, e aí passe para o segundo desperdício e assim sucessivamente até o 8º desperdício. Então, você tem que despertar a equipe, motivar a equipe para que eles realmente pensem a respeito. Mas cuidado, o foco não é na solução, o foco é no problema. Então, as pessoas vão querer falar o desperdício e já falar a solução. Isso é super comum. Então, alguém falou assim, mas a gente precisa ficar esperando muito tempo aguardando material. E aí, o outro lado, do outro lado da sala. Não, mas é que se a logística trouxesse material, ou se o programador, ou se o abastecedor trouxesse material antes, não teria problema. Não, gente, sempre deixe claro para a equipe, foco é no problema, foco é no desperdício. Bom, depois de toda a discussão e de entendido que o terceiro passo, onde o foco é o problema e não a solução, nós vamos para o 4º passo. Qual seria ele?
Dê tempo para a equipe ir até o processo produtivo, identificar quais são os desperdícios, pelo menos um desperdício, uma evidência de cada desperdício, isso é importante. Por quê? Para que eles tragam isso dentro voltem, né, retornem à sala e façam essa discussão. E você vai me perguntar, Bárbara, mas como eu faço com o desperdício de não aproveitamento do intelecto ou da criatividade do funcionário? Pergunte ao colaborador que está na linha. Então, você já teve alguma ideia, né, que não foi bem absorvida, que o seu gestor não aceitou, ou você teve alguma ideia alguma vez por algum motivo, você não quis comentar essa ideia com o seu gestor? Então, faça esse questionamento lá no Gemba para a operação. E feito coletar todas as evidências, é muito interessante que quando as pessoas retornam, elas trazem as pecinhas deformadas, né, ou não conformes, eles trazem fotos, vídeos, e aí quando a equipe vai apresentar, alguém fala, não, isso não acontece no nosso processo, o outro fala, acontece sim, tá aqui, tá vendo aqui no vídeo, né, está vendo? Então essa discussão é uma discussão muito rica, uma discussão muito construtiva, porque faz com que as pessoas realmente comecem a pensar que muitas das atividades que elas fazem são desperdício hoje no processo. Ainda dentro dessa etapa, desse quarto passo, as pessoas fazem uma apresentação, como eu comentei. Só que essa apresentação, gente, ela não é nada muito formal, muito pomposo, não, é um negócio de você falar qual é o desperdício e mostrar a evidência. Feito isso, nós vamos para o quinto passo. Neste quinto passo, peça à equipe para que eles comentem, né, discutam sobre qual desperdício é e qual indicador ele impacta. Então, por exemplo, se eu tenho uma peça não conforme, qual indicador ele vai impactar? O não atendimento ao volume de produção é um ponto. Ou ao índice de qualidade, né, o percentual de qualidade de produto conforme. Por que isso? Porque eles começam a ter noção do que aquele desperdício impacta em qual indicador, e dentro dos indicadores que não estamos atingindo a meta hoje dentro do setor, lá que você com a equipe não está atingindo a meta, você pode trabalhar, eles vão conseguir identificar, poxa, esse desperdício aqui, se eu eliminar ele, eu posso melhorar meu resultado de perdas, eu posso melhorar meu resultado de produtividade ou de volume de produção. Então eles começam a fazer esse link também com os indicadores, para não ficar uma coisa muito solta. Quando eu falo solta, é na questão de, tudo bem, eu reduzi, eliminei esse desperdício e o que aconteceu? Não, tá lá, se eu eliminei esse desperdício, ele vai impactar nesse indicador, então eu sei o resultado dele. Até porque é interessante fazer esse acompanhamento, essa gestão depois. Agora nós vamos para o sexto passo. Após a discussão do desperdício, nesse sexto passo, o que será feito? Elaborado um plano de ação. As ações que serão ver e agir, ou seja, uma ação que você já identificou a causa, já sabe o que precisa ser feito, você pode executar inclusive durante o treinamento, após toda essa discussão. Agora, caso tenha uma ação que você precisa identificar a causa raiz, o que você fará? Colocará nesse plano de ação e irá acompanhar em alguma reunião gerencial ou da coordenação ou da supervisão para que essa ação não acabe se perdendo, né? Poxa, a gente fez um treinamento, a gente colocou um plano de ação e aí o que foi feito? Então tem esse acompanhamento desse plano de ação. É muito importante ter isso. Como eu falei, para não deixar um negócio meio de, eu fiz o treinamento e qual é o produto desse treinamento? O produto é tanto a parte de mudança de mindset, ou seja, as pessoas identificarem que as atividades que elas realizam hoje, algumas delas não agregam valor, como também ter as soluções para algumas dessas atividades. E no final do seu dia, né, imagine que você executou tudo isso em um dia, o sétimo passo é elaborar uma apresentação, e aí você pode consolidar todas as apresentações, consolidar os planos de ação e apresentar para o líder, o gerente, o coordenador do setor. Por quê? Para mostrar, inclusive, o fruto do seu trabalho como facilitador daquele treinamento, né? A mudança que você está provocando na equipe, né? O desenvolvimento que você está propondo para essa equipe. Então é importante que o seu trabalho seja reconhecido. Por quê? Você vai estar junto com a equipe, engajando a equipe, né? Resolvendo problemas e com isso futuramente tendo resultados para a empresa, você com toda a equipe.
E isso faz com que o seu gestor comece a olhar diferente para você. Então você não é aquela pessoa simplesmente executora que vai lá e começa a tentar resolver todos os problemas sozinho. Não, você engaja a equipe, consegue ter todo mundo junto com você, olhando, identificando o que é desperdício e tentando resolver. Então essa é a grande sacada de tudo isso. É você conseguir resolver os problemas, identificar problemas a partir dos 8 desperdícios, fazer com que as pessoas enxerguem isso como um desperdício, elas atuam em equipe com essa visão, tenham resultado e você faz a gestão de tudo isso. Viu só que legal? Não é agradável? Não é interessante ter realizar todo esse trabalho e ainda ser reconhecido por essa atuação, por esse desenvolvimento? Isso é fantástico. Mas não se esqueça, treine a equipe, dê autonomia para que eles resolvam o problema, porque de nada adianta fazer o treinamento e eles não têm essa autonomia no dia a dia. Então crie isso junto com a equipe. E também, claro, tenha facilitadores, tenham pessoas que você consiga desenvolver para que eles sejam os próximos instrutores. Num próximo treinamento, você acompanha, você divide o treinamento com essa pessoa, mas nos futuros ele já pode executar sozinho. Você já imaginou se cada um que você treinar ou que você desenvolver, cada pessoa cada funcionário, colaborador, ter 1, 2, 3, 4 ideias, né, para reduzir e realmente implementar e eliminar esses desperdícios, o quanto a empresa, o potencial que a empresa tem de ganhar com esse trabalho, com essa sementinha que você está plantando hoje dentro do seu setor. Então, fica atento. Com isso, anota aí no seu caderninho, no seu celular, nas suas anotações, seja onde for, qual será a equipe que você irá treinar na próxima semana, nos próximos dias, quem você irá treinar, como você irá fazer o treinamento. Faça isso, não deixe morrer essa atividade, essa ideia que você teve, esse insight que você teve, corre atrás disso, é uma sementinha que você vai plantar dentro do setor e você vai colher resultados fantásticos. Vai por mim, eu já fiz muitas vezes isso e assim, é com muito orgulho que eu falo, o resultado vem, ele aparece, ele acontece e ainda por cima você desenvolveu uma equipe fantástica que tem uma visão diferenciada e com certeza vai entregar melhores resultados. E cara, gente, vai lá, testa, faz diferente, identifica como você pode melhorar o seu treinamento, dê a sua carinha. Então, tentei essa dinâmica, não deu tão certo dessa vez, troca por outra. O importante é fazer com que as pessoas, você desenvolva as equipes e cada vez faça melhor. Então, como eu falei, eu tive muitos bons resultados e eu tenho certeza que você pode ter também. Se você teve alguma dúvida em relação a esse conteúdo, compartilhe aqui. Talvez a sua dúvida pode ser a dúvida de outra pessoa. Espero ter contribuído com o seu desenvolvimento. Fico por aqui e até o nosso próximo bate-papo.